Então, passando a palavra para o senhor José Luiz Souza, presidente do Fórum Nacional. Ok, eu vou começar agora aqui, só são 8 slides. Eu queria primeiro agradecer ao nobre deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, pela gentileza que nos recebeu a todos em seu gabinete. Fazer um agradecimento especial ao deputado André Figueiredo, do PDT do Estado do Ceará, que foi um baluarte na nossa tentativa de conseguir essa audiência pública e defender os interesses do representante comercial em face do projeto de lei 5761, e fazer uma breve apresentação do que se trata do Fórum Brasil de Representação. O Fórum Brasil é uma entidade que aglutina 34 sindicatos de empresas e profissionais da representação comercial, presente em todas as regiões do Brasil. Então, nós tivemos agora a palavra do presidente Manuel Afonso, os dois presidentes de conselhos, a presidente falando em nome de 2 regionais de São Paulo, Paulo Porto, e de Pernambuco, Arquimedes Júnior. Então, nós temos aí o Confere Cores e, do lado de cá, agora falando os próprios sindicatos, onde eu estou momentaneamente na qualidade de coordenador nacional do Fórum. Então, vamos ver se a gente consegue aqui passar os slides da apresentação. Eu não sei se para vocês está passando. Não, está no primeiro slide ainda. Está no primeiro slide ainda. Você consegue ir já apareceu o segundo slide, extinção dos conselhos. Conseguem ver essa tela? Não, não. Só no projeto de lei 5761, o primeiro slide. Só um instante, por gentileza. Mudou agora sim, passou. Ótimo. Eu vou passar essa parte das extinção dos conselhos, tendo em vista que já foi falado, tanto pelo Paulo Porto, como pelo próprio presidente Arquimedes, e também o presidente Manuel Afonso. E vou direto ao ponto no que diz respeito à reserva de mercado, né? Das 34 profissões definidas por lei específica, o representante comercial é o único que não existe reserva de mercado. Foi falado várias vezes aqui com relação à forma de contratação, ao prazo de indenização, inclusive comparando com as pessoas, os vendedores da área seletista. O representante comercial não pode ser comparado com um profissional de vendas na área de contratação por via seletista. Nós somos completamente distintos do seletista. Então, da mesma forma que se nós vamos ajuizar uma ação judicial, nós precisamos obrigatoriamente contratar um advogado, se vamos montar uma farmácia, nós precisamos obrigatoriamente contratar um farmacêutico, e assim por diante, nas diversas profissões que são regulamentadas, a profissão de representação comercial não existe uma reserva de mercado. Qualquer empresário pode, a seu bel prazer, constituir a sua cadeia de vendas com profissionais próprios ou terceirizá-los para os representantes comerciais. O dano que esse projeto de lei 5761 causa ao setor é tamanho que, como bem falou o presidente Manuel Afonso, mais de 95% da enquete formulada pela própria Câmara na análise desse projeto de lei são terminantemente contra esse projeto de lei. E aí fica a pergunta, que foi reiteradas vezes colocada, que não encontramos resposta. A quem interessa esse projeto de lei? Se o setor da representação comercial, aqui representado pelo Conselho Federal, os demais conselhos, o próprio Fórum Brasil, não tem interesse, não vislumbra nada nesse projeto de lei que se possa aproveitar, a quem interessa esse projeto de lei? Então, a segurança que ele teoricamente traria cai por terra. E aí eu volto aqui numa fala que o Paulo Porto trouxe do custo anual do vendedor seletista, não é? O número trazido pelo Paulo é significativamente maior do que o nosso, uma vez que ele estimou um valor de salário maior. Nós somos muito mais tacanhos no que diz respeito ao custo do vendedor seletista. Botamos o mínimo. Alguns custos são bem equiparados, por exemplo, a parte de combustível, locação de veículo, TI, alimentação. Cada homem ou mulher de vendas no campo representa, para representado, um custo anual superior a R$100 mil. Na conta do Paulo, ela chega a R$200 mil. Esse valor ele é absorvido integralmente pelo representante comercial. Esse é um investimento que o representante comercial faz na indústria, faz no atacadista, faz na distribuidora, quando ele acredita que a empresa ou os produtos que ela produz
atenderiam a esse investimento e ele poderia ter, com a remuneração do seu comissionamento, uma receita que fosse superior a esse investimento que ele faz. Evidentemente, nenhum representante comercial iria a campo para fazer o investimento dessa monta anualmente se ele não vislumbrasse perspectivas de receita. É fato que muitos produtos eles demandam um certo tempo para que essa conta vire positiva, porque ele precisa investir na prospecção de mercado até que ele possa equilibrar e finalmente começar a ter resultado positivo com o investimento na representada. De fato, o representante ele faz um investimento na representada quando ele banca todos esses custos operacionais, que eles não estão dentro do custo fixo da empresa, da representada, eles estão dentro do preço. E quem paga o comissionamento não é a empresa, quem paga o comissionamento é o cliente, que quando é atendido pelo representante comercial, consegue realmente fazer bons negócios. Então, aí estão as fontes dos dados, onde nós levantamos e fizemos, de fato, um valor bastante inexpressivo comparativamente ao que foi levantado pelo Paulo. Então, essa questão de não se pagar a indenização causa, de fato, um enriquecimento sem causa para a representada. E limitar o prazo, nós vamos ver agora adiante, nos dados estatísticos que nós levantamos no fórum a nível nacional, o que representa esses prazos? Por que esses prazos? O deputado Alexis Fontaine falou que, na época da criação de lei, da Lei 4886, em 1965, não havia internet, não havia tecnologia da informação, e o representante comercial, de fato, fazia a prospecção e abertura do mercado, e que hoje esse mercado é completamente diferente. De fato é. Eu, pessoalmente, sou representante comercial há 40 anos e vi toda essa mudança na tecnologia da informação durante todo esse tempo. Mas a prospecção do mercado não mudou. O contato pessoal com os nossos clientes, a demonstração de novos produtos, isso não mudou. Isso tem um custo, que a representada, a indústria, o atacadista, a distribuidora, pode prescindir dela. Basta ela montar a sua equipe de vendas com profissionais seletistas e bancar todo esse investimento. Então, não há o que se falar aqui em aumento de custo para representado. Esse custo é exclusivamente do representante comercial. Então, nós vamos ver aqui, então, o que significaria a antecipação da indenização. Isso já foi falado, mas é bom reprisar, para que isso fique bastante firme nos nossos pensamentos. A indenização só é devida num único momento, quando a representada pede a representação ou ela distrata sem nenhum motivo, imotivadamente. Em todos esses anos, nunca vi uma representada ressarcir ou indenizar um representante sem que ela tivesse tomado a iniciativa de destituir o seu contrato. Agora mesmo, na época da Covid, na qualidade de presidente de sindicato também no meu estado, fiz várias notas de pesar de colegas profissionais que atuavam no setor de saúde e de alimentação, que, como bem disse o presidente Arquimedes Júnior, não pararam de trabalhar a despeito de não ter a prioridade na vacinação e perderam as suas vidas. E as suas famílias não tiveram nenhum pagamento de indenização. Nada, absolutamente nada. E eu falo em causa própria. Eu sou filho de representante comercial que também faleceu em pleno trabalho e não houve indenização para a nossa família. Por isso, a minha veemência em atuar contra esse projeto de lei nefasto, que de fato não há o que se aproveitar. Não há, me permita, deputado Alexis Fontaine, não há o que se negociar. Nós somos homens e mulheres de negociação. Fazemos negócio todos os dias, mas com esse projeto de lei não há o que se negociar. Não há que se negociar de 10 para 15 para 11. Não há o que se negociar se a antecipação vai ser de um mês, se vai ser facultativa. Não há o que se negociar. Esse projeto de lei não pode ser aproveitado. Nós temos aqui, então, um quadro de levantamento do passivo, que poderia criar um passivo financeiro para o representante comercial. Nós temos aqui esse levantamento de 7.128 meses de representação. São meus 40 anos, mais os 20 do Arquimedes, mais os 10 do Herval, os 50 do Herval, que ainda vai falar depois de que eu me apresentar, o mesmo do Paulo Noyac, e nós fizemos esse levantamento em 7.126 meses. E aqui está a remuneração mensal para cada uma desses representantes na parte de indenização, como que evolui, como que cresce a remuneração da representação do comissionamento ao longo do tempo. De fato, somente após os 10 anos é que a gente começa a ter uma estabilidade. Nós começamos lá embaixo e, evidentemente, em função da atuação do representante comercial, existe uma curva ascendente que ela vai ficando mais ou menos horizontal ao longo do tempo. É justamente nesse período que se deseja fazer a limitação
do pagamento da indenização, porque ele faz a prospecção, solidifica a marca, a empresa no mercado, e a representada vem e tira a representação. Esse outro gráfico é o gráfico médio de comissionamento mensal. Devido à sazonalidade, nós temos uma infinidade de produtos que são comercializados através da representação comercial. Mesmo assim, o segundo semestre é sempre um semestre melhor do que o primeiro semestre. E aí você tem um aumento de pelo menos 17% no volume de vendas do segundo semestre, regra geral, pegando todos os mercados que a representação comercial atua. E aqui nós temos a curva da normal. Nós temos uma base, por exemplo, desses 700 mil profissionais, a maior base desse contingente é feito de representantes comerciais que atuam no setor de atacadistas e distribuidores. E o comissionamento deles é o comissionamento mais baixo. Ele gravita em torno de 5 a 6 mil reais. No entanto, nós temos um outro grupo de representantes comerciais, esses mais solidificados, com mais tempo de mercado, que tem uma receita média maior por representado, superando desta maneira, embora seja um contingente menor, eles possuem uma remuneração maior e nós temos uma remuneração média mensal por representada, gravitando em torno de 10 mil reais, com desvio padrão em torno de 3 mil reais. O comissionamento médio geral em todos os segmentos gira em torno de 3,77% de comissionamento médio. E essa curva da normal, ela pode ser deslocada para a direita ou para a esquerda, reduzindo, então, o desvio padrão e a remuneração média dos representantes comerciais. Com esse projeto de lei, nós vamos achatar essa curva da normal e vamos deslocá-la para a esquerda de uma maneira muito acentuada, fazendo com que a remuneração média dos representantes comerciais sejam bastante diminuídas. Isso é um risco para as próprias representadas. Corre o risco desse contingente de profissionais, de 700 mil profissionais, pessoas na parte de representantes comerciais autônomos, pessoas jurídicas, não tenham mais interesse em desempenhar essa função e queiram todos eles gravitar para vendedores seletistas para ter as garantias do projeto de lei que tem da consolidação da lei do trabalho, onde eles vão ter direito a férias remuneradas, 13º, etc. Nenhum desses benefícios é trazido para os representantes comerciais. Eu queria, então, aqui só retirar o meu pano de fundo para que eu possa concluir nesses 3 minutos que me restam. Eu queria, então, trazer as palavras do deputado Alexis Fontaine, onde ele coloca que o 1/12 é um direito, muito bom saber que isso é um reconhecimento por parte do nobre parlamentar, que não provisiona, as empresas não provisionam, isso é fato. No dia a dia, nas entidades de classe, nós vimos isso por parte das representadas, e acaba alguns representantes comerciais, embora tenham o direito, acabam não recebendo. Muito bem. A solução, deputado Alexis Fontaine, data venha a sua intenção de modernizar, entre aspas, a lei da representação comercial. Essa alteração proposta pelo projeto de lei 5761 não traz nenhuma dessas garantias. Muito pelo contrário, criará um passivo para as famílias dos representantes comerciais. Vou aqui abstrair a questão legal, que já foi fartamente falada pelo nosso colega Paulo Porto. Vou abstrair a questão legal, mas ela cria um passivo, ora bolas. Se a representada reconhece que não tem capacidade de fazer uma provisão financeira no seu fluxo de caixa para remunerar um único representante comercial no que diz respeito a 1/12, então ela vai repassar essa obrigatoriedade para o representante comercial, que ficará refém da representada, sem capacidade de devolução, ou vai fazer agora um caixa para ser devolvido para a representada quando essa decidir ou quando ele não puder mais ser representante comercial, por invalidez, por querer mudar de profissão, ou por não ter mais interesse de dar continuidade com a representação que lhe é leonina. Então, não faz o menor sentido a proposta do projeto de lei 5761. Não há como a gente tentar negociar para melhorar o projeto de lei 5761. O deputado Kim Kataguiri, que nos assiste, ele piorou com a sua relatoria o projeto de lei que já era nefasto, incluindo coisas que nós tivemos no seu gabinete, com todas as entidades de classe representativas, tentando abrir o diálogo, e o relatório saiu sem que nós fôssemos ouvidos, piorando o que já era ruim. O projeto de lei já era ruim, mas a relatoria do deputado Kim Kataguiri ficou ainda pior. Eu agradeço o espaço que foi colocado
para o Fórum Brasil da Representação e me coloco à disposição de todos, agradecendo mais uma vez a participação dos meus colegas. Um forte abraço.